isso aí, galera, mais um tutorial começando. Esta é a parte 2 do tutorial sobre Face Tracking. Hoje a gente vai aplicar os efeitos sobre a cena para que vocês possam continuar esse projeto. E eu tenho um outro aviso para vocês, muito importante. Quem quiser aprender mais sobre Motion Design, aqui com a gente acabou de lançar um curso. Saiu essa semana e até março ele está com um desconto de R$100, então tá bem fácil de aproveitar, o conteúdo está bem legal, vocês podem dar uma olhada no site cursos.aidicas.com e no curso a gente tem 10 módulos onde a gente vai falar de Motion Design utilizando o After Effects, a gente vai trabalhar em vários projetos e no final do curso, o último módulo, que é o módulo 10, a gente produz uma vinheta de 15 segundos, a gente parte do storyboard da vinheta para até a produção final dela. A gente utiliza o storyboard como guia para a gente poder criar as nossas animações, a gente vê como separar os arquivos, como organizar um pouquinho as suas ideias antes mesmo de começar a animação. Então tá bem legal o curso, dê uma olhada no site, então cursos.aidicas.com. Tem bastante coisa legal no curso e agora nós vamos para o nosso tutorial. Então, vamos lá! Vamos para a segunda parte do tutorial. Nessa parte a gente vai aplicar os efeitos. A gente tem dois efeitos para aplicar, o Vegas e o Advanced Lighting, em conjunto com alguns outros para deixar o visual mais interessante. Então vamos começar isso. Antes de partir para aplicar esses efeitos, eu vou só, para melhorar a aplicação, só mostrar uma coisinha para melhorar a aplicação desse óculos aqui. Se a gente for ver, ó, a imagem aqui, ó, o meu rosto, a gente pode ver o motion blur acontecendo. E para que a gente tenha esse mesmo motion blur na cena, eu preciso ativar ele. Eu vou ativar ele para esse óculos. Como a gente está com o Collapse ativado, eu tenho que dar dois cliques aqui, entrar aqui nessa comp e ativar aqui, ó, o motion blur em todas as layers. Aí eu vou pegar, normalmente eu uso um atalhozinho no Tab, e volto aqui com a seta para voltar para minha cena. Se vocês verem eu utilizando isso, é isso que eu estou fazendo. Estou apertando a tecla Tab, ele abre esse menu aqui e aí eu consigo ver, ó, a cena 1 tem, por exemplo, a comp óculos, essa comp do óculos, e a comp do óculos eu consigo ver em quais outras comps ela está presente, ó. Então isso é legal, esse flowchart aí para a gente poder navegar entre as comps. Bom, ativado então o Motion Blur, eu posso ativar aqui também e aí o óculos vai ter também aqui o Motion Blur aplicado. A aplicação dele fica mais legal. Durante o tutorial eu vou deixar essa opção aqui desligada para que que seja mais rápido aqui a nossa visualização. Como é que a gente vai aplicar o Vegas? O Vegas a gente consegue fazer funcionar o Vegas nos contornos de uma layer, a gente poderia usar ele, talvez aqui direto no óculos, mas eu gosto de aplicar ele numa outra layer e para que a gente gere uma layer que tenha uma máscara, que seja uma máscara aqui que vai funcionando ao redor desse objeto. Para que a gente faça isso, eu vou vir aqui em Layer, selecionando essa camada, eu venho aqui em Layer, Auto Trace. Essa ferramenta Auto Trace vai criar uma nova camada para a gente com o contorno. Eu vou deixar ele em Current Frame, que ele vai criar só nesse frame, Channel Alpha, então a gente quer pegar o Alpha, que é exatamente esse contorno aqui, o contorno de Alpha da própria camada. Essas opções aqui eu não vou mexer, vocês podem copiar exatamente esses parâmetros, eu não tenho como, ele já vai aplicar numa nova layer porque a gente está com o Collapse ativado. Se desativar o Collapse, vocês têm que ativar esse Apply to New Layer, e uma coisa importante é que como a gente tem nessa camada, tem aquelas expressões in position, se o Collapse estiver desativado, o resultado que vocês vão ter vai ser diferente. Porque ele na nova layer que ele vai criar, ele já vai aplicar a expressão na posição e rotação. Eu vou fazer dessa forma com o Collapse ativado, que eu acho que funciona melhor. Vou dar um OK aqui, tá? Com o Collapse ativado, eu vou só com o Page Down aqui para frente. Ele não vai aplicar já a expressão na posição dessa layer. E aí o que a gente precisa fazer é simplesmente linkar isso aqui a essa layer de baixo. E aí pronto, o óculos vai estar funcionando também. Depois a gente pode ativar
motion blur e tudo mais. Eu posso até deixar ele ativado aqui e desativar na comp, só para a visualização não ser muito pesada. Pronto. Eu vou chamar isso aqui então de Stroke Vegas e a gente vai procurar o efeito Vegas aqui. Pronto. Então, apliquei o Vegas. Aparentemente não acontece nada. E ver, ó, o que o Auto Trace fez, ele criou, eu posso até deletar esse frame aqui. Ele criou uma máscara ao redor daquele objeto e aplicou isso numa nova camada. E o Vegas a gente pode escolher então Mask Path. A gente seleciona aqui e a gente pode dizer, a gente só tem uma máscara e ele automaticamente já vai funcionar. Ele já vai aplicar nessa máscara. Aqui embaixo, no Blend Mode, a gente ainda está vendo essa parte branca da camada. Para a gente mudar isso, a gente vem aqui em Blend Mode e coloca isso aqui em transparente. Esse over aqui ele aplica exatamente por cima da camada, aquela camada é branca, então ele estava aplicando por cima dela. Eu coloco transparente, ele vai aplicar só o efeito ao redor. Vamos começar a mexer no Vegas. Primeira coisa que eu vou diminuir é o número de segmentos. Deixa eu desativar essa opção aqui, ó, que é o Toggle Mask. A gente não vai ver o contorno lá da máscara, dessa camada. Desativo aqui para facilitar a nossa visualização. Depois, vou diminuir isso aqui que é o comprimento. Então, length. Vamos 0. Por aqui, mais ou menos. Ó, pode ver que a gente tem então o Vegas acontecendo aqui e aqui. Aqui na rotação a gente vai aplicar uma expressão. Então eu vou segurar Alt, clicar aqui e vou aplicar então time vezes... Eu vou botar time vezes 50, acho que vai funcionar legal. Vou colocar aqui mais um pouco. Time vezes 150, ele vai funcionar mais rápido. Tá se movimentando ali. Se quiser inverter, em vez de fazer vezes, pode fazer vezes menos 150. Aí a rotação vai seguir, ó, essa ordem dessa parte aqui que está mais evidente aqui do Vegas. Vamos continuar trabalhando o visual do Vegas. Vou mudar essa cor aqui para laranja. Aumentar esse width, que é a espessura do Vegas. Aumentar também esse hardness, ele vai ficar mais visível. E a gente pode trabalhar da forma que a gente quiser esses outros aqui, que estão a opacidade do começo. Eu vou deixar aqui em 1, que seria o 100%. Do meio, ó, então a gente pode... Seria mais do meio aqui do efeito, esse midpoint opacity. E a gente pode também jogar o meio mais para lá, mais para cá. Aqui a gente não está conseguindo ver. E o end opacity eu vou deixar em 0 mesmo, porque eu quero que ele termine em 0 de opacidade aqui nesse final. Beleza. Primeira parte está aqui funcionando. Eu vou criar agora uma nova layer, Ctrl Y, para criar ela. Deixa lá, uma layer totalmente preta aqui. A cor na verdade não importa, porque a gente vai aplicar um Fractal Noise. E vamos trabalhar aqui o contraste dele, também o Brightness, que é a luminosidade dele. Diminuir um pouco. Vou vir aqui em Transform, na opção de Transform aumentar um pouco o tamanho. E vou fazer uma animação dele aqui em Offset. Fazer uma animaçãozinha mesmo, criar um keyframe ali. Aqui na posição de Y, desse Offset, que é esse deslocamento do efeito. Ó. E também aqui, vou segurar o Alt em Evolution, vou colocar aqui um Time vezes 20. Isso é um pouco mais, 50. O efeito vai funcionar. Isso aqui, eu vou vir aqui em Layer, Precompose, vou colocar isso então dentro de uma comp. É importante colocar isso aqui, Move All Attributes, para o efeito não ficar aplicado na comp, e sim ficar dentro da comp. Então, Move All Attributes. Isso aqui eu vou chamar então de Fractal Map. A gente já vai entender porque que eu estou fazendo isso. Isso aqui eu vou botar por baixo da cena e vou desativar. Aí a gente vai pegar um efeito aqui chamado
Displacement Map. A gente já utilizou em outros tutoriais. Joga aqui o Displacement Map. Vamos pegar então o Fractal Map. E a gente vai conseguir distorcer um pouco esse efeito aqui do Vegas, ó. Eu vou dizer então, eu quero a Luminance, canal de luminância. Então ele vai considerar apenas as partes mais claras e mais escuras. Por cima desse aqui a gente vai colocar também um outro efeito que a gente tem utilizado bastante, que é esse Roughen Edges. E aí a gente vai deixar isso aqui bem marcado, ó. Pode ver que aquela suavização que a gente fez fica bem marcada, como se tivesse um líquido passando ao redor ali, ó. Então a gente vai conseguir esse tipo de efeito. Se a gente quiser pode aumentar isso aqui, ó. Mas eu não vejo necessidade, eu vou deixar até com 3 aqui esse Displacement Map. E se quiser também dá para trabalhar esse border aqui do Roughen Edges e trabalhar alguns parâmetros aqui, mas não estou vendo necessidade nisso não. Por cima de todos eles, vamos colocar aqui um Glow. E aí trabalhar o Glow. Vou diminuir esse Threshold aqui do Glow. E ele vai aplicar da forma que eu quero. Isso aí. Aí se quiser a gente pode trabalhar de novo aqui as opções do próprio Vegas. Beleza? A gente vai ter isso ali acontecendo. Eu vou aplicar essa layer. Deixa eu ver como é que fica com Screen. Acho que com Screen vai funcionar. Ou talvez Add. Vou colocar um Add aqui. Beleza, a gente vai ter esse efeito funcionando ali ao redor do óculos. Eu vou fazer rapidinho aqui, eu vou duplicar esse efeito. E aí para dar uma posição um pouco diferente, naquele Vegas a gente colocou em Rotation, a gente colocou esse menos 150. Aqui eu posso colocar, por exemplo, então mais 100, aí a gente consegue mudar essa posição, ó. Certo? Então eu vou fazer isso aqui rapidão, vou fazer algumas cópias e vocês façam aí também. Beleza, fiz algumas cópias, eu também troquei a cor, também fica legal vocês trabalharem os parâmetros aqui do Vegas, tentar fazer cada um deles um pouco diferente. Eu diminuí apenas um deles aqui, eu diminuí um pouquinho a espessura aqui do Width, e aí pronto, tá aí funcionando esse efeito por cima aqui do óculos. Agora a gente vai aplicar os raios aqui por cima do óculos. Para isso a gente vai utilizar o Advanced Lightning, que é um efeito também super simples do After Effects. E a gente vai ver como aplicar ao redor aqui para ele funcionar, para ele também ter uma animação. Porque ele funciona um pouquinho diferente do Vegas. O Vegas consegue pegar essa posição através da máscara. O Advanced Lightning a gente tem que colocar os pontos. E a gente pode aproveitar a máscara para colocar essa posição de início e de final da animação do Advanced Lightning. Então vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Eu vou duplicar uma dessas layers e vou tirar todos os efeitos, né? Já que ela já está funcionando, então eu vou também selecionar aqui, ó, colocar em modo solo, para a gente ver só o Advanced Lightning também funcionando aqui por cima. Então vamos pegar o Advanced Lightning. É um efeito também bem antigo do After Effects, mas que dá para dar uma carinha legal aqui. Aplicar ele por cima. Deixa eu colocar o óculos também. E a gente vai ver que ele tem, ele tem dois pontos, ó, que é o ponto de origem e a direção que a gente quer dar para esses raios. Eu vou mudar esse Lightning Type para Strike, porque ele vai de um ponto ao outro, ó, é o que a gente precisa. Se fosse fazer, a gente teria que fazer meio que no manual aqui, mas o que a gente quer é deixar isso um pouquinho mais automatizado. Como a gente já tem essa máscara, a gente pode aproveitar ela para colocar nessa posição. Eu vou colocar, esse efeito vai começar a acontecer quando eu faço o movimento aqui da mão, ó. Então eu vou marcar esse começo e nós vamos pegar aqui, ó, o Mask Path, a gente dá um Ctrl C nele. Eu vou vir aqui, ó, aqui em cima nesse painel, vou dar 2 cliques nesse Origin e vou dar 2 cliques também no Direction. Fazendo isso, eles aparecem aqui embaixo. Aí eu vou selecionar ele, essa origem, que é esse ponto, eu acho que esse ponto aqui de cima, é isso. E vou
Ctrl V. Então, colo aquela máscara. Eu vou ter aqui... A gente vai ver que ele vai criar aí, esse primeiro keyframe. Esses outros a gente já vem com um formato diferente. São bolinhas pequenininhas. Porque ele está com aquela opção do After. Se eu clicar com o botão direito, ó, esse Move Across Time. Com isso, eu posso simplesmente arrastar esse último keyframe e ele vai fazendo o efeito como eu quero. Deixa eu ver até onde ele vai acontecer. Até aqui. Eu vou colar também, eu vou pegar agora esse, eu vou selecionar esses keyframes aqui, eu já ajustei a velocidade deles, modificando. Selecionar o Direction, colar aqui também. Ele vai acabar não funcionando, eu tenho que selecionar o Mask Path de novo, não sei porquê, mas tudo bem. Colo ele aqui, deixa eu só colocar na posição que eu queria que a layer começasse a acontecer. Como eles estão com a mesma posição, né, ele não vai mostrar, porque a origem e a direção são as mesmas. Eu vou selecionar então esse de baixo, Keyframe Assistant, Time Reverse. Pronto. A gente vai ver o efeito acontecendo e a gente pode ir mudando esses dois keyframes do final, a gente pode mudar a velocidade dele. E aí a gente aplicou esse Advanced Lighting usando esse pequeno truque. Vou trabalhar as opções aqui do Core Settings. A gente pode trabalhar então a espessura desse raio, a opacidade dele, deixar ele bem com bastante opacidade, e também pode trabalhar o glow aqui, o glow radius, então ele pode ficar maior. Podemos trocar a cor, vamos colocar aqui um raio vermelho, mais dentro das cores que tem essa cena. E aqui embaixo também tem como trabalhar algumas opções, como o nível de turbulência, então ele vai ficar um raio mais turbulento, olha, ó, ele vai ter mais partes aqui. Esse forking também vai deixar ele com mais ramificações. Beleza, e dá para trabalhar esses parâmetros. Aí a gente pode, vamos duplicar essa layer, colocar ela um pouquinho mais para trás, pegar aqui e modificar algumas... Esse glow, pegar outra cor, talvez essas aqui a gente coloque em screen. Essa que está amarela eu vou diminuir um pouco esse glow e pronto, a gente tem o nosso raio aplicado, né? A gente pode trabalhar a velocidade um pouquinho diferente dessa outra camada. Poderia também deslocar as duas aqui, ó. Faz ali, acontece aqui o efeito. Esse raio, e isso tudo vai acontecer junto com aqueles outros efeitos que a gente aplicou do Vegas. E aí cabe a vocês trabalharem essa cena para melhorar ainda mais ela. Eu vou deletar alguns aqui, vou deixar só um pouquinho ali ao redor. Vai ter os raios acontecendo. A gente vai ver, galera, aqui para mostrar para vocês, vai acontecer esse problema aqui, ó, porque a gente está passando a mão na frente. Para resolver isso, a gente tem que fazer uma rotoscopia, né? O que é isso? A gente vai ter que selecionar a minha mão e aplicar ela por cima dos óculos, porque a gente está aplicando um elemento na cena. Isso faz parte então da finalização da nossa cena. Só antes de fazer essa rotoscopia, uma coisa legal de fazer aqui também, eu duplico essa aqui e boto por baixo dos óculos. E daí deixo ele um pouquinho atrasado. Tá? Quase como se fosse então aqui, ó, como se fosse meio que um reflexo, vai ter como se fosse um reflexo no óculos. Isso fica interessante, que dá um pouquinho mais de composição para a cena. Vou fazer só um preview da cena. Então tá aí, tudo acontecendo, a gente aplicou os efeitos, estão ali funcionando. Agora a gente tá vendo aqui que a gente precisa fazer alguns ajustes, porque a gente tem essa mão passando na frente. Então para isso a gente vai ter que, aqui no final a gente vai ter que fazer uma rotoscopia. Aqui no começo é um pouco mais fácil, se a gente der uma olhada, como a mão passa bem rápido, dá para pular. Dá para simplesmente vir aqui e marcar o início dessas camadas aqui. Pronto, ó. O óculos vai estar aparecendo só depois que a mão sai da frente.
Aqui no final já não, a gente já tem um pouquinho mais de frames, não daria para fazer isso dessa forma. Só que a gente também pode marcar um ponto final de todas essas layers, mais ou menos por aqui, que a gente já pode tirar ela. Então daqui para frente a gente não vai precisar mais se preocupar em fazer rotoscopia, a gente vai fazer só até esse ponto. Eu vou marcar pegar aqui e puxar isso aqui para marcar esse final, e mais ou menos onde a gente vai começar essa rotoscopia. Eu vou mostrar mais ou menos como se faz, porque isso aqui leva bastante tempo para deixar legal, tá? Então eu vou fazer aqui e depois eu vou pular para a parte já pronta. E aí eu mostro para vocês certinho como é que ficou a layer. Para começar, eu vou duplicar essa camada aqui, apertar M aqui para mostrar a máscara. Essa máscara aqui que já tem nessa, eu não preciso, eu vou deletar ela. Perfeito, a gente tem a cena de novo por cima. E aí a gente vai selecionar só algumas partes. Como os óculos estão só nessa área, a gente não precisa fazer uma rotoscopia bem detalhada da mão. A gente vai precisar só pegar esses dedos aqui. O dedão, por exemplo, ó, ele não vai passar por cima do óculos. Então a gente também não vai precisar fazer a rotoscopia do dedão. Ó. Ele vai acabar não passando por cima. Então a gente já economiza. Isso é importante da rotoscopia. Você tem que sempre pensar um pouco em como você vai fazer. Vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer esse primeiro. Eu vou fazer separado aqui os dedos separados, porque eu acho mais fácil de movimentar. Eu vou fazer um deles, vocês fazem as outras partes, beleza? E a gente não precisa fazer tudo, como eu falei, só aqui uma parte da mão, porque ela não vai passar inteira sobre os óculos aqui. Então, vamos lá, vamos fazer esse dedo aqui. Aqui, ó, como tem muito blur, a gente tem que tentar mais ou menos acertar. O blur começa aqui e termina aqui. A gente tem que fazer mais ou menos seguindo o meio do blur. Ó. Aqui ele vai até aqui mais pra frente. É um trabalhinho mais chatinho. Deixa eu só selecionar aqui de novo. A gente vai utilizando a ferramenta de criação. Aqui é a Pen Tool para criar a máscara. A gente vai seguir o dedo aqui, ó. Eu vou passar um pedaço só pra gente garantir. Ó, aí a gente selecionou esse primeiro dedo. Por que eu falo de colocar bem no meio desse blur? Porque a gente vai ativar o Motion Blur depois que tiver aqui. Eu vou fazer então, mostrar o Mask Path. A gente já vai ver o que é esse Motion Blur. Eu vou pular já 2 frames, tá? Porque às vezes a gente não precisa fazer a rotoscopia inteira, a gente vai pulando de alguns frames. Aqui inclusive, ó, eu posso pegar a máscara inteira. Outra coisa que é legal manter, deixa eu só ver mais ou menos, ó, esse ponto está mais ou menos no início do dedo aqui, esse aqui está na ponta. É bom a gente manter essa consistência. Tá. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, aumentar esse cara aqui, rotacionar. Tentar acertar dessa forma primeiro, né? Mais ou menos como é que fica, daí fica mais fácil, a gente não precisa puxar tantos pontos. Ó, esse ponto aqui é mais ou menos no meio do dedo, esse aqui é mais para a base, esses aqui não tem tanta importância, mas é legal a gente fazer também. Ó, aí a gente vai acertando aqui, porque aí, se a gente faz dessa forma, talvez aqui, ó, por exemplo, esse do meio, agora a gente não precisa fazer mais tanto ajuste, a gente precisa só puxar um pouco essa ponta aqui, ó, mais para o meio do blur, né? Esse aqui também, vou puxar mais para cá, e fica bem mais fácil, ó, de fazer. E a mesma coisa para cá, eu vou voltar alguns frames, aí eu boto o dedo aqui de volta, um pouco, tá bem, essa aqui tá bem difícil porque eu gravei com o shutter muito baixo, então a velocidade de captura tá baixa, então dificulta mais esse processo. Beleza, ajustou ali, ó. Aqui esse aqui, ó, praticamente já fica certo, ó. Só tem que fazer um pequeno ajuste. Pronto. Aqui é só bom a gente fazer esse último frame aqui, mais ou menos para a posição, só para a gente ter o blur dele. Beleza, aí eu vou, ó,
vou marcar ali o início, final aqui. E só para vocês verem como é que vai funcionar o blur, ó, ativei ele, tá vendo? O que acontece? Ó, a gente consegue ter o blur da máscara. Aí agora aqui só faltaria fazer a rotoscopia dos outros dedos, que eu vou deixar para vocês. Aí eu fiz isso pulando de 2 em 2 frames, às vezes a gente consegue pular de 5 em 5 frames, porque normalmente quando a gente tem que identificar um pouquinho o movimento, o braço está movimentando na velocidade meio que constante, a gente consegue fazer isso. Aí fica mais fácil fazer, a gente só precisou fazer os ajustes aqui no meio. Então os outros dedos vocês façam também, né? Vocês vão, conforme for fazendo, vai desativando esse primeiro, depois ativa todos eles no final, bota aqui de volta em Add. Mas por enquanto deixa em nono, para vocês verem eles. Aí cria a segunda máscara, esse outro aqui. Esse aqui tem que ver se passa por cima, senão ele talvez não precise fazer aquele último, ó. Eu acho que não precisa, ó, não vai passar por cima do óculos, então tem só mais esse dedo e esse. Tentando pegar também essa parte aqui do dedo, né? E é isso aí que vai ter que fazer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz. Ativar aqui. Nesse caso eu fiz a rotoscopia de todos eles, né? Fiz direitinho aqui, até não tá tão perfeita, mas funciona, né? O importante é quando você der play ele vai funcionar legal, porque tem bastante blur aqui, então não dá pra ver tanta diferença se a máscara não estiver bem certinha. Certo, galera? Então façam isso, tentem fazer aí, qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom, por hoje é isso, a gente termina então essa segunda parte do tutorial. Eu tava dando uma olhada essa semana e eu acho que eu vou fazer uma terceira parte falando um pouquinho de como a gente pode aplicar esse óculos quando a gente tem um movimento de cabeça assim pra frente. Então tem esse exemplo que tá aí na tela, que eu montei uma expressãozinha um pouquinho diferente dessa expressão que a gente utilizou de rotação na primeira parte, então eu acho que vai ser mais um estudo bacana pra gente fazer. Eu encontrei umas outras opções aí no Face Tracking que dão várias opções, até mesmo de rotação. Eu acho que vai ser legal vocês conhecerem isso para vocês testarem em casa também. Beleza, galera? Então, quem tiver uma versão legal, quem tiver feito uma versão legal desse tutorial, manda pra gente. Faz uma brincadeira aí com essa minha imagem e... Beleza, galera? Eu desejo ótimas ideias a todos vocês e vejo vocês no próximo tutorial.